Olá, meus irmãos, irmãs, amigos, todos que nos acompanham na jornada da leitura bíblica, do devocional, da leitura diária, para o propósito da leitura da Bíblia anual. E eu até gostaria, nesse dia de hoje, fazer menção do Salmo. O Salmo, ele expressa um trabalhar de Deus para alinhar, ajustar, corrigir e fazer aqueles a quem Deus tem um propósito, Deus ama, também andar de acordo com a maneira que ele pode usar, abençoar, fazer desse povo um povo feliz. Mas para isso, às vezes, exige a correção divina. E nós estamos no livro do profeta Jeremias, esses capítulos 51, ou esse capítulo 51, ele também, como todo o contexto do ministério profético de Jeremias, tem a ver com o tratar de Deus com a nação de Judá agora, o Reino do Sul, mas muito forte, com o avanço, o domínio, a destruição de Jerusalém pelos babilônios e as cidades ao redor, muita morte, muitas coisas terríveis, mas muito então pelas razões, que o próprio Deus ele explica o porquê do açoite, o porquê, o Senhor nosso Deus, o Salmo 99, versículo 8, ó Senhor, nosso Deus, tu lhes respondias, eras para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Assim que Deus está tratando também agora, claro, com Israel, com a nação de Judá. E nesse capítulo 51, Deus está agora também trazendo o seu juízo sobre a Babilônia, este que foi a espada, a taça de Deus, para também ser derramado como a ira do Senhor sobre Judá, E ele disse, agora ele está trazendo esse juízo, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os habitantes daquela terra. E toda esse trabalhar de Deus, que a gente percebe aqui nas palavras de Jeremias, tem a ver para mostrar, assim como Deus o fez no Egito com os deuses egípcios, que ficaram amassados, como que nada, não representavam nada. Deus Ra, Deus Sol, Deus no Nilo, tudo que se constituía num Deus para aquele povo foi considerado como nada diante do poder do Senhor, mostrando na terra do Egito que o único Deus poderoso, verdadeiro, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui ele vai estar dizendo, e ele ainda é seu Deus. Esta é a palavra. Agora, Babilônia foi muito má, e aqui vai dizer, essa é a vingança, a sua vingança contra aqueles que profanaram seu templo. Foi o que eles fizeram, destruir o templo, levaram os utensílios de ouro para a Babilônia. Depois nós vamos ver como aqui o próprio profeta Jeremias já profetiza que é o Império Medo, os medos persas, que vão ser usados para derrotar a Babilônia. E é justamente como foi profetizado. Ele foi castigado a Babilônia pelo poder do Império, pois o Senhor excitou os reis da Média. Então o Império Medo-Persa foi o que dominou depois a Babilônia, e destruiu. E a vingança por terem feito tanto mal ao povo de Judá. Mas ainda assim, o poder do Senhor está estabelecido, mostrado, em razão dos falsos deuses que não representavam nada, porque quando vinham contra o povo de Judá, o povo do Senhor,
eles queriam também envergonhar o Deus de Judá, o Deus de Israel. E aqui, então, é o Senhor agora tratando com esses deuses que não representavam e não eram nada. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, esta é a mensagem, né, de Deus para a terra, os habitantes, mesmo aqueles que se julgam poderosos, como era o caso da Babilônia, foi também humilhados, né? E aqui, então, a advertência já vinha para o povo de Judá, né? Saiam dela, saiam da Babilônia, meu povo, né? Quando tiveram a oportunidade, né? Porque viria o juízo também sobre ela. Tito, capítulo 2, agora, né? Nos versículos 1 a 15, Paulo fala ensinando, advertindo este pastor que está em Creta, colocando em ordem, né, todas as coisas. Ele diz: quanto a você, Tito, nós sabemos que os homens de Deus, os ministros, vão ser separados, têm as qualificações para eles exercerem o ministério, mas quanto a você, Tito, suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Cuide, tenha o autocontrole, seja também digno de respeito. Aí as mulheres mais velhas, sejam conselheiras das mais novas, ensinar o que é bom para elas, amar seus maridos, né? E viver com sabedoria, pureza e trabalhar no lar. Também os mais jovens, né? Que também vivam com sabedoria, não saem loqueando, né? E você mesmo, Tito, que é um jovem pastor, deve ser exemplo para eles. Aí tinha os escravos, os servos, que eram agora cristãos, tinham que ter uma conduta que também bem representasse e louvasse o nome do Senhor. E aí Paulo diz assim, para todos, para os servos, para as mulheres, para os jovens, a graça de Deus foi revelada, trazendo salvação a todos, a todos. É isto aí, não há ninguém que foi desprezado, não, todo ser humano, seja ele em que posição estiver, a raça que for, de qualquer língua, povo ou nação, ele é alvo da salvação do Senhor. O Salmo 99, eu já então fiz aqui uma referência, né, sobre a natureza divina, né, de ser um Deus perdoador e porquê do castigo sobre Judá, o povo de Israel. Ele é o Deus que está acima de todos os povos, ele está acima dos querubins. E concluímos com Provérbios 26, 17. E aí é para todos nós. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. Vai ser mordido e dói. Então, deixa para lá as discussões que não nos pertencem. Deus nos guarde e nos faça pacificadores. Amém.